Estamos de volta para falar agora sobre os bastidores da corrida ao governo do estado, as eleições que movimentam os líderes partidários em todo o estado do Ceará. O PDT tem 4 pré-candidatos ao governo do estado e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, como conta agora o repórter Carlos Alberto, acelera o passo às viagens e ganha visibilidade no interior do Ceará. Carlos Alberto. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, acelerou o ritmo de viagens ao interior e tem intensificado as reuniões com prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e lideranças municipais que integram uma base de apoio político e administrativo ao governo do estado. A visibilidade nesses contatos é um dos trunfos do ex-prefeito para consolidar os índices de aceitação popular que poderão levá-lo a ser escolhido como o candidato do PDT ao governo do estado. Após reuniões nesta quarta-feira em Itapipoca, Itapajé, Umirim e Pacajus, Roberto Cláudio estará hoje na região metropolitana do Cariri. Às 10 horas, o ex-prefeito de Fortaleza recebe o título de cidadania na cidade do Crato. E às 17 horas, a mesma homenagem será prestada pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. A partir da próxima semana, o PDT realiza pesquisas para definir até o dia 15 de julho qual nome será apresentado aos cearenses como candidato ao Palácio da Abolição. São 4 pré-candidatos: Roberto Cláudio, Isolda Sela, Mauro Filho e Evandro Leitão. A pesquisa apontará, com base nas opiniões dos eleitores, quem tem o melhor perfil para enfrentar a oposição liderada pelo deputado federal Capitão Wagner, do União Brasil. Com informações do Ceará agora, Carlos Alberto. Fortaleza, que passou pelos municípios de Itapipoca, Itapajé e Umirim, terminou no final da tarde, início da noite, nessa quarta-feira em Pacajus, como conta agora o repórter Ednardo Lemos, que acompanhou a visita do ex-prefeito de Fortaleza. Ontem, quarta-feira, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, esteve na cidade de Pacajus, chegando bem cedo e sendo recepcionado pelo prefeito Bruno Figueiredo, vereadores e lideranças. O objetivo da visita à cidade foi receber o título de cidadão de Pacajus. Antes de chegar à Câmara de Vereadores, foi até a Prefeitura, conversou com o prefeito Bruno, depois andaram pelas ruas da cidade, aproximadamente uns 300 metros, da Prefeitura até a Câmara de Vereadores para receber o título. No trajeto, falou e abraçou-se com pessoas, em ritmo de pré-campanha. Em sua fala, agradeceu o reconhecimento por parte da Câmara de Vereadores, exaltou o trabalho do prefeito Bruno e se pronunciou sobre a expectativa da definição de quem será o candidato do PDT, que disputará o cargo de governador. Diz que se comporta como noivo e fala que o PDT tem quadros importantes e quem for o escolhido terá o apoio dos demais pré-candidatos. Quanto a Pacajus, afirmou que vai lutar e trabalhar pela cidade, na função que lhe for confiada. Com informações direto da Agora FM, Ednardo Lemos, para o Jornal Alerta Geral. Movimentação intensa aí, o PDT, repito, o jornalista Beto Almeida, além de Roberto Cláudio, tem também como pré-candidatos Mauro Filho, Evandro Leitão e a governadora Isolda Sela. Eu tenho dito aqui que há uma polarização nessa discussão interna do PDT entre Isolda e Roberto Cláudio. E nós estamos entrando aí, vou dizer assim, na reta final desse debate, dessas discussões, porque pelo compromisso das lideranças estaduais do PDT, o nome do partido ao governo do estado será conhecido até o dia 15 de julho. E até lá, pé na estrada, Beto Almeida. Rapaz, a agenda tá intensa. Dá pra perceber, claro, aí pela agenda do ex-prefeito Roberto Cláudio, que ele aposta, intensifica essas ações dele e tá fazendo o papel que se espera, né? O próprio senador Cid Gomes disse lá atrás que os candidatos têm que correr, têm que pôr o pé na estrada. E é isso que o ex-prefeito está fazendo. Roberto está dedicado a esse papel, dedicado a essa tarefa, já que ele sim é um dos nomes principais entre os 4 que está disputando, juntamente com a governadora Isolda Sela, mas para além disso existe Zeno, uma expectativa nesse cenário, que é o seguinte: começou nessa semana quando o presidenciável Ciro Gomes tomou para si a tarefa de reunir os aliados. Depois ficou de conversar com Domingos Filho e também com o Zezinho Albuquerque. A gente sabe que a relação direta, assim, hoje de diálogo com Ciro, a possibilidade maior é com Cid. Só que Cid Gomes tá um verdadeiro mistério. Uns dizem que Cid Gomes ainda se recupera de um problema de saúde, outros dizem que ele não tá atendendo telefonema nem mesmo dos próprios aliados. Seja como for, Zeno,
Hoje temos, de forma concreta, sábado, o encontro estadual do PT, que vai tirar algumas diretrizes sobre as eleições deste ano. Quando a gente fala diretrizes, é o seguinte: a gente tem que colocar que o PT é hoje um dos grandes aliados, o principal aliado dentro desse acordo, dessa aliança que existe. E aí o que prevalece? O PT vai sair de lá com algum posicionamento já bastante fechado? Eu ainda duvido muito. Ele continua dizendo o seguinte, que aposta no nome da Isolda Sela, que defende a aliança, mas que considera que é um direito natural da governadora. Daí, o PT vai tirar algum rompimento? Não esperem isso. Até porque, nesta semana, a gente viu que o encontro do deputado André Figueiredo com o José Guimarães já amenizou, ambos saíram com notas nas redes sociais e colocando exatamente a necessidade de manutenção do projeto. Não creio que isso saia, apenas que há uma diferença entre o time do PT e do próprio PDT, que já antecipou alguma coisa, dizendo que até o dia 15 de julho sai alguma definição sobre esse nome. Hoje, Luzinor, concretamente, não temos ainda como afirmar, por exemplo, como esse desenlace vai se resolver. Senador Cid Gomes vai ter que entrar nesse jogo, não tenha dúvida. Uns apontam que ele já está em condições de retomar, de manter esse diálogo de volta, principalmente conversando com os partidos aliados. Domingos Filho deu uma declaração ontem dizendo... Reafirmou o que vem dizendo. Ele reafirmou o que vem dizendo, só que foi um pouco mais além. Reafirmou que tem dito, sem tergiversar, de forma transparente, que ele aguarda ser o indicado a vice na chapa do governismo, do candidato do governo. Mas fez uma crítica indireta, mas sem citar assim explicitamente o PT, mas claro, dizendo o seguinte: qual é a razão para um partido ter dois nomes numa chapa majoritária? Qual é a explicação que se dá? E os aliados, como é que ficam nesse processo? A força eleitoral do ex-presidente Lula e do próprio ex-governador Camilo Santana. Pelo menos esse é o argumento de algumas lideranças do Partido dos Trabalhadores. Mas é um argumento... Como contraponto a essa reivindicação mas o Domingos Filho ex-governador Domingos Filho. Ele usa exatamente, Luzinão, no contraponto, dizendo o seguinte: quando se fala em aliança, supõe-se que você tenha um conjunto de interesses, lógico, justos, legítimos, que terão que ser contemplados entre os demais partidos, as demais agremiações que compõem esse colegiado. Se, de repente, você tem uma chapa majoritária que ela tem um candidato a governador que será do PDT, já tem um senador que será do PT, o que sobra nessa chapa aí, nessa composição? O candidato a vice-governador e o primeiro e o segundo suplente do candidato a senador, que já está indicado que é o PT. Então, se o PT fica realmente com o nome da vice, o que fica para os aliados? Jornalista Beto Almeida, para você, ouvinte internauta, essa é a pauta da reta final do mês de junho, que antecede o período das convenções. Em julho, os partidos vão se reunir entre os dias 20, a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, para definir todas as coligações, as alianças e também as candidaturas à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, ao Senado, ao Governo do Estado e, no campo nacional, à Presidência da República. O mês de julho será bem movimentado e com uma fartura extraordinária de notícias. Para alguns, frustração por não ter conseguido avançar nessa composição de chapas. Para outros, a alegria de se tornar candidato, candidata e correr à procura de uma vaga no Poder Legislativo, ou então pelo Comando do Estado ou pela Presidência da República. E tem também a vaga a ser aberta com o fim do mandato do senador Tasso Gereissati. Em 2022, os eleitores em todo o Brasil irão às urnas para escolher 1/3 do Senado, ou seja, 27 vagas estarão em disputa em todo o Brasil, uma vaga por cada estado. E nesse caso aqui no Ceará, a vaga hoje é ocupada, o senador Tasso Gereissati encerra o mandato, que a semana vai terminando também, Beto Almeida, sem uma definição sobre o destino político do senador Tasso Gereissati, que é o nome chamado para compor a chapa de Simone Tebet à presidência da República. Porque não se resolveu ainda o impasse lá no Rio Grande do Sul, onde o MDB da Simone Tebet insiste em também disputar o governo do estado com
com o Eduardo Leite, que é o tucano. O acordo inicial era exatamente esse, que o MDB retirasse a sua candidatura ao governo do Piratini lá no Rio Grande do Sul, deixasse um caminho livre, formalizando uma aliança com o PSDB lá. Então o senador Tasso Gereissati disse o seguinte: enquanto não se resolver essa história do Rio Grande do Sul, não se resolve também no Nacional. Agora, eu quero encerrar o meu bate-papo político subindo a Serra do Maciço do Baturité. Eu também tenho que encerrar aqui alguma coisa, viu? Trazendo aqui o Sátiro Salles com uma informação sobre mais uma conquista para o município de Baturité. Um prêmio nacional dado pelo Sebrae como prefeito empreendedor. Quem traz a informação é o Sátiro Salles. O município de Baturité entra na agenda nacional com mais uma premiação. Desta vez, a gestão do prefeito Herbeli Mota, do PL, foi contemplada com o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, na categoria Inovação e Sustentabilidade. O prêmio foi entregue na noite desta terça-feira, em solenidade realizada em Brasília. A importante premiação nasceu com o projeto Centro de Referência do Café de Sombra, uma iniciativa que, com o apoio da administração municipal, em parceria com o Sebrae, fortalece o comércio local e aquece a economia criativa. Iniciamos o projeto vencedor através da construção de um plano estratégico, com os atores envolvidos e parceiros, de soluções estruturantes e de incentivo à comercialização urgente em resposta à estagnação econômica, disse Herbeli Mota, ao considerar a parceria com o Sebrae como importante para alavancar os projetos com boa repercussão econômica e social no município. Com informações da Rádio FM 89.5 do Maciço de Baturité e Sertões de Canindé, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Um registro rápido ainda sobre Baturité. A população do município comemora essa sucessão, jornalista Beto Almeida, de prêmios promovidos aí ou recebidos pelo prefeito Herbeli Mota em função de medidas, ações e inovações no município de Baturité. E para finalizar também ainda sobre o maciço do Baturité, o radialista Rochinha da nossa FM 93, a FM maior, nos manda um recado aqui. Luzenor e Beto Almeida, falem sobre a Claro, a torre da Claro aqui. O sinal está ruim para quem mora em Capistrano. Atenção, Claro, ficou claro, Beto Almeida? Mais aí uma dor de cabeça para os moradores e para quem precisa da Claro no município de Capistrano. Rochinha, vamos tentar entrar em contato hoje com a assessoria de comunicação da Claro para saber o que está acontecendo com a estrutura da torre que tem essa limitação de sinal para os moradores do município de Capistrano e de outras cidades da região do Maciço do Baturité. Final da nossa conversa, Beto Almeida. Só rapidinho para encerrar, colocar claramente que a gente chamou aqui, dizendo que hoje era o prazo final para os comunicadores, pessoal de rádio, televisão, que vai disputar as eleições agora em outubro, Zino, ter que se afastar das suas funções diante dos microfones, das câmeras. E olha, a novidade desse ano qual é? É que até as eleições passadas, Luciano, quando se desrespeitava, por exemplo, esse prazo, as televisões e as emissoras de rádio, apenas elas eram punidas, pagavam multa. E agora a lei eleitoral mudou. O candidato, ou pré-candidato, ou o candidato também vai ser punido. Como? Vai ter a sua candidatura cancelada. Então, assim, não adianta imaginar que a multa vai sobrar apenas para a emissora de televisão, não. Ele próprio também vai ser punido porque vai ser impedido de disputar. Não quer dizer que esse profissional que está na frente do vídeo, que está no microfone, ele tem que desaparecer de vez do seu trabalho. Não, ele pode ficar nos bastidores, trabalhando lá como editor, como produtor, fazendo qualquer coisa. Só não pode estar na frente do microfone ou no vídeo. Final da nossa conversa aqui. A você, ouvinte internauta, uma boa quinta-feira. Uma boa quinta-feira a todos e até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.